Antes de entregar a palavra do Senhor para essa noite, eu quero que você conheça um pouquinho sobre o nosso ministério. Nós trabalhamos no ministério interdenominacional que se chama Filhas de Sara. Mas esse ministério ele faz parte da Missão Mais, que é missão e apoio à igreja sofredora. E o pastor Purna, que está aqui conosco, levanta aí, pastor. Dá uma saudação. Pastor Purna é pastor em Guiné-Bissau e é meu parceiro. Amém. Ele é meu parceiro. Obrigada, pastor. No nosso projeto, que é o nosso propósito agora para esses dias, o nosso propósito principal, que é construir um centro de abrigamento, um centro de convivência autossustentável para meninas vítimas do casamento forçado e algumas que também sofreram mutilação genital. Ao invés de eu falar para vocês o que isso significa, eu trouxe um vídeo, eu não sei se conseguiu. Conseguiu, pastor? Um pequeno vídeo, que é uma edição, na verdade, um filme que não acontece em Guiné-Bissau, mas é uma realidade da África. Então, esse vídeo ele retrata essa situação vivida pelas meninas também em Guiné-Bissau. E, às vezes, uma imagem fala mais do que muitas palavras. É preferível que você assista. E depois, então, eu darei algumas explicações e trarei aqui o recado de Deus para nós nessa noite. O que acontece com uma parte de nós acaba afetando a todos nós. Essas meninas que estão lá em Guiné-Bissau são parte da nossa família. São nossas irmãs em Cristo. E hoje nós somos a única família que elas têm. Porque quando elas se converteram ao Senhor Jesus e decidiram não submeter a essa prática do casamento forçado, elas foram expulsas, tiveram que fugir e, se voltarem, algumas serão mortas, castigadas. Isso é um problema meu e é um problema seu. Um problema nosso. Né? Muitos não gostam de ver, acham que é chocante. Quando o Senhor me chamou para trabalhar na África, eu também não queria ver. É chocante ver a miséria, a ignorância, que também tem aqui no Brasil. Mas eu não queria ver. Mas o Senhor falou que era preciso abrir os olhos e ver. Se você ficou chocado nessa noite, se você está triste, eu espero sinceramente que você não consiga dormir essa noite sem antes orar e clamar ao Senhor para que essas vidas sejam totalmente amparadas da maneira que elas devem ser, como nossas irmãs em Cristo, como aquelas que foram chamadas, e o sangue de Jesus foi derramado na cruz por elas e por nós. Mas, às vezes, nós pensamos que está muito longe, né? Lá no outro país. Quando eu comecei a falar sobre isso, quando Deus trouxe para mim essa visão lá em 2009 sobre Guiné-Bissau, sobre a África, não só sobre a África, mas sobre os lugares onde as mulheres são oprimidas, onde a igreja está sofrendo. Eu fui pregar em várias igrejas e muitas vezes eu fui questionada. Depois que eu terminava de ministrar, algumas pessoas diziam: mas pastor, aqui no Brasil também tem pobre. Aqui no Brasil também tem gente miserável, gente que sofre. Por que você vai sair do Brasil e ir lá para Guiné-Bissau ou para outro país? Tanto dinheiro que gasta para ir para lá, poderia ser investido aqui, na vida dos pobres aqui. Quem pensa assim não entende o que é chamado, o que é uma vocação. Nós precisamos entender o que é ser vocacionado, o que é chamado. A Bíblia fala lá em Atos 16, você não precisa abrir. Que Paulo ele queria ficar e
num determinado lugar e pregar o evangelho ali. E ele insistiu, porque ele queria ficar ali. E Deus teve que usar uma visão. Diz que, em sonho, Paulo teve uma visão em que um homem macedônio dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Ele teve que ser impelido pelo Espírito Santo de Deus para ir para um lugar que ele não queria. Se você me perguntar se eu queria ir para a África, não queria. Se eu quero ir para o Haiti, não. Mas eu quero estar no centro da vontade de Deus. Ninguém pode ser plenamente feliz enquanto não encontrar o lugar que é o centro da vontade de Deus para a minha e para a sua vida. Aqueles que se sentem incomodados com os pobres no Brasil, os favelados e os traficantes, é porque o Senhor está o impelindo e movendo para ir lá e fazer algo por eles. Eu já trabalhei muito e continuo fazendo aquilo que o Senhor colocar diante de mim. Eu e meu marido trabalhamos durante muito tempo com moradores de rua aqui no Brasil, com viciados, com meninas vítimas de violência sexual no Brasil, até o dia que o Senhor falou: passa a Macedônia. Nós somos servos. Nós devemos obedecer, dizer sim, Senhor. Nós gostamos de dizer que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, mas, na verdade, nós só gostamos do Salvador. Quando nós estamos com problema, nós gritamos: Senhor, salva-me, Senhor, ajuda-me. Mas quando Ele nos dá uma ordem, nós não falamos sim, Senhor. Nós temos tantas desculpas, não é? Tantas desculpas. Ainda não me casei, ainda não me formei, ainda não tive filhos, ainda não me aposentei. Qual que é a sua desculpa nessa noite? Quais as desculpas que você tem apresentado diante do Senhor? Porque quem é chamado, quem é vocacionado, às vezes nós somos equivocados quanto ao que Deus estabelece para nós como igreja. Vocacionado é todo aquele que foi reconciliado pelo sangue do Cordeiro. Quando você recebeu o Senhor Jesus na sua vida como seu Senhor e Salvador, automaticamente você foi vocacionado. Às vezes não somos enviados, porque é preciso haver um treinamento, é preciso haver um desprendimento, é preciso haver uma maturidade espiritual para sermos enviados. Mas vocacionado, você foi automaticamente. A nossa identidade, ela está ligada à identidade da igreja. O que a igreja é, e para que ela foi chamada, é o que nós somos. Nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas nós somos a igreja. E como as portas do inferno não vão prevalecer se nós não resistimos? Para não prevalecer, quer dizer que há uma resistência. Será que nós temos resistido às portas do inferno? Será que nós temos resistido? Isso é as portas do inferno, tentando prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando muçulmanos, quando feiticeiros, quando bruxos determinam o que vai acontecer na vida de uma criança. Isso é a porta do inferno. A igreja precisa se levantar e resistir em nome de Jesus Cristo. A igreja brasileira tem vivido momentos de terra prometida. Nós estamos muito bem, graças a Deus. Estamos muito bem. Temos liberdade, podemos pregar o Evangelho, podemos carregar Bíblias de diferentes traduções, mesmo assim deixamos em casa. Há alguns países onde o fato de ter uma Bíblia já o condena à morte. E nós temos várias Bíblias. Na minha casa eu já perdi a conta de quantas Bíblias. Temos acesso e não lemos. O pior é quando não deixamos que a palavra de Deus leia o nosso coração. A palavra de Deus está à nossa disposição.
O rema está à nossa disposição. O Espírito Santo está se movendo sobre a igreja e nessa terra. Mas o tempo está chegando no fim. Nós precisamos abrir os nossos olhos e enxergar as misérias, as dores, as mazelas e o sofrimento. Nós estamos aqui na igreja brasileira tirando o pé do chão, enquanto a Bíblia fala que nós devemos pisar a terra que Ele vai nos dar por herança. Nós estamos andando na contramão. Temos que parar de tirar o pé do chão e fincar o pé no chão, da terra onde o Senhor te deu por herança. A Bíblia fala, pede-me e eu te darei as nações por herança. Mas nós não queremos as nações, nós queremos o carro do ano. Nós queremos a super carreira. Nós queremos as casas, as mansões. Nós estamos vivendo um pseudo-evangelho. Se nós ouvimos na igreja brasileira, dos púlpitos da igreja brasileira, que ser cristão é ser um vencedor no sentido de ser bem-sucedido, segundo os padrões do mundo, de ter dinheiro, que quando Jesus entra na vida de alguém, a pessoa vai ficar rica, vai ficar bem. O que vamos dizer então dos crentes no Burundi, dos crentes de Guiné-Bissau? Será que não é o mesmo Deus? Porque a maioria da população é muito pobre? Isso quer dizer o que então? Que o nosso Deus não é o mesmo dele? Há pouco tempo, o pastor Mário estava ministrando uma palavra que falou profundamente aos nossos corações. Eu já conheci essa pesquisa, eu sou assistente social, o pastor Purna também é assistente social. Tem mais alguém que é assistente social aqui? Ou que é sociólogo? Existe uma pesquisa internacional chamada Voz dos Pobres. Durante algum tempo, emprestaram dinheiro para os países que saíram da guerra na Europa. Os bancos emprestaram o dinheiro. E, em pouco tempo, a Europa se reergueu com esse dinheiro. E os banqueiros pensaram, vamos emprestar dinheiro para os povos de terceiro mundo, e eles também vão se reerguer. Eles também vão nos pagar. Só que isso não funcionou. Não estava dando certo. Eles não conseguiam se reerguer, eles não conseguiam pagar a dívida, eles ficaram mais endividados. Então, foi feita essa pesquisa, chamada A Voz dos Pobres, onde se perguntou aos pobres nos países da África e em outros países de terceiro mundo, o que era ser pobre para eles. Quase ninguém, quase 0% respondeu que ser pobre era não ter dinheiro. Eles responderam muitas coisas, é uma lista enorme. Essa pesquisa está na internet, você pode entrar e ler. Eles responderam que ser pobre era não ter voz, era não poder tomar decisão, era não poder escolher o futuro, era não ter dignidade. Falaram várias outras coisas. E o interessante é que no original, na nossa Bíblia, que foi escrito o Antigo Testamento hebraico e o Novo em grego, a palavra pobre, que aparece sempre com essa tradução pobre, na verdade são várias palavras diferentes que foram traduzidas como pobre. Mas existe uma palavra que é ebion. E aquele versículo que diz, não haja pobres entre nós, na verdade não haja ebions entre nós. Esse ebion não é pobre de dinheiro. Não é. É outro tipo de pobreza. Está falando que não haja pessoas indignas, que não hajam pessoas miseráveis, mas no sentido de realização pessoal, de ser alguém, não de ter dinheiro. Só que esse versículo tem sido mal interpretado, principalmente na igreja brasileira, onde dizem que se a pessoa então tem Jesus, ela não pode ser pobre. O pastor Mário conversou com um pastor lá no Burundi, e nós temos um projeto na Mais que é de crédito, microcrédito.
A pessoa recebe, né, 100, 200 dólares, e ela vai montar um negócio, né, e para sobreviver. E o pastor Mário levou, então, esse projeto para o Burundi, um dos países mais miseráveis do mundo. E quando ele foi apresentar o projeto, ele achou que os pastores iam vibrar, iam ficar muito felizes, porque eles iam sair da pobreza. E eles ouviram, receberam ajuda, agradeceram, mas disseram: pastor Mário, se for para a gente prosperar como a igreja brasileira e sair da presença de Deus, nós preferimos ficar pobres. É preferível não ter dinheiro no banco e ser cheio da presença de Deus, do que ficar com dinheiro no bolso e vazio da glória de Deus. A Bíblia fala: onde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração. Onde está o seu coração? Nas coisas desse mundo, que a Bíblia fala que não passa de uma neblina? Ou está nas coisas eternas? Isso não quer dizer que não podemos usufruir do conforto que temos. Glória a Deus por isso. Isso é presente de Deus e nós devemos usufruir de todo o conforto. Mas nós não podemos nos esquecer de que a vida não acaba aqui. Nós temos uma identidade, a nossa identidade está ligada à eternidade. Nós temos vivido uma efemeridade, achando que as coisas... nós temos que ser felizes aqui. Nós temos que viver tudo que temos que viver aqui. Nós temos uma vida além dessa vida. Glória a Deus por isso. E qual é a nossa identidade como igreja? Qual é a nossa identidade como povo de Deus? Eu costumo dizer que toda a revelação de identidade, propósito e missão do povo de Deus está resumido num capítulo da Bíblia. Apenas um capítulo. Se todas as Bíblias fossem retiradas hoje, todas, e só ficasse o capítulo 61 de Isaías, você não poderia ter desculpa de chegar diante de Deus e dizer: eu não sabia quem eu era, eu não sabia qual era o propósito da minha vida, e eu não sabia qual era a minha missão. Toda essa revelação está no capítulo 61 de Isaías. Abre sua Bíblia. Isaías 61. Isaías 61. Por que que esse texto é tão importante? Eu não estou dizendo que ele é o único que você precisa na palavra de Deus. Não me entenda mal. Eu estou dizendo que quanto à identidade, propósito e missão da igreja, a minha identidade, a sua, o nosso propósito e a nossa missão, está tudo aqui concentrado nesse capítulo. Nós conhecemos pela história, o que está escrito na Bíblia, que Jesus Cristo, estando um dia na sinagoga, abre o rolo, exatamente nessa parte. Ele lê essa parte e diz: hoje se cumpriu em mim essa profecia. Eu sou este que está revelado aqui. E o texto começa dizendo que o Espírito do Senhor está sobre mim. Aqui está a chave da nossa identidade. Quando nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus, nós recebemos um selo, que é o Espírito Santo de Deus. Ele sela agora de quem somos. A identidade fala de paternidade. Quando nós queremos saber quem é uma pessoa, nós precisamos saber quem é o seu pai. E o Espírito Santo de Deus veio sobre nós, nos selando, dizendo: vocês agora são filhos de Deus. Essa é a nossa identidade. E quando Jesus disse: o Espírito está sobre mim, o Espírito do Senhor está sobre mim, ele diz: mas ele está sobre mim para um propósito específico. Eu não sou filho de Deus para usufruir disso para mim mesmo. Não é para isso. Nós gostamos de dizer um versículo, eu sei que todo mundo aqui sabe de cor, até se tiver um neófito aqui, ele vai saber. E diz assim: não sou eu mais quem vivo,
Sabia que vocês sabiam. Até que ponto isso é verdade? Nós vivemos num evangeliquez, né? Nós temos motes e slogans, parece uma coisa publicitária. Nós repetimos como papagaios e não entendemos a profundidade do que nós estamos dizendo. Se diz, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim, duas vidas podem ocupar o mesmo corpo? Então eu estou morto. Morto, não quer ficar rico. Morto, não quer carro zero. Estamos mortos para os nossos desejos, para as nossas vontades egoístas. Já morremos. Agora quem vive em nós é o Senhor Jesus Cristo. Nossa identidade está condicionada a quem é Jesus. Quem é Jesus? Essa é uma pergunta que o mundo faz para nós todos os dias. O mundo quer saber quem é Jesus. Certa vez, Jesus estava com os seus discípulos. Está lá em Mateus 16, 13, se você quiser abrir. Mateus 16, 13. Jesus estava ali com seus discípulos e ele faz uma enquete. Ele chama os discípulos e diz assim, olha, o que o povo dos arredores está dizendo que eu sou? O que eles dizem sobre mim? E aí no texto está escrito que eles responderam. Uns dizem Elias, outros João Batista, ou alguns dos profetas. Jesus não deu a mínima bola para essa resposta. Ele ouviu, e aí ele faz a pergunta que realmente interessa. Aí ele pergunta, e vós? Quem dizeis que eu sou? E aí Pedro se adianta e diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí Jesus vira para ele e fala, parabéns Pedro, você é o cara. Você tem informações privilegiadas. Você descobriu. Não, ele diz, não foi carne nem sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está no céu. O que Jesus está dizendo? A minha identidade só é revelada para aqueles que têm o Espírito Santo. Só nós sabemos quem é Jesus de verdade. E o mundo está esperando essa resposta. Eles estão perguntando para nós, quem é Jesus? E se nós falamos para ele, olha, venha para a minha igreja, faça uma corrente de 7 elos, e no final você será empregado, você está falando que Jesus é uma agência de emprego. Se você diz para ele, venha para a minha igreja, e quando você chegar lá, os seus problemas financeiros vão acabar. Você vai pagar todas as suas dívidas, a sua conta vai sair do vermelho. Você está dizendo que Jesus é um banqueiro. Quem nós estamos dizendo para o mundo que Jesus é? Nós estamos convidando o mundo para receber Jesus e amá-lo como nosso Senhor e Salvador, ou como alguém que vai resolver todos os nossos problemas. Jesus está preocupado, não com o que o mundo pensa que ele é, mas com o que nós, a igreja dele, diz que ele é. Quando Pedro responde isso, logo após, né, ele comete uma falha, quando Jesus diz o propósito. Por que que Jesus revela agora o seu propósito? Se a nossa identidade está condicionada à identidade de Jesus Cristo, o nosso propósito também está ligado ao propósito de Jesus Cristo. E aí, ele diz, não, Jesus, quando Jesus disse, eu preciso morrer, e eu preciso morrer uma morte de cruz, aí Pedro diz, não, de jeito nenhum, você não vai morrer, porque eu vou te defender. E aí Jesus diz, para trás de mim, Satanás. Satanás, ele tenta tirar o nosso foco da cruz. Ele não quer que nós preguemos um evangelho da cruz. Ele quer que a gente pregue um evangelho das facilidades.
Porque só a cruz pode trazer redenção. Nós precisamos olhar para a cruz de Jesus Cristo. É só ela que pode trazer salvação e redenção. E logo depois que Jesus então repreende aquele demônio que atuava na boca de Pedro, ele revela então o propósito de Pedro. Ele diz: tu és Pedro. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Sobre esta revelação. Essa pedra é a revelação. A revelação de quem é Jesus. Quando Jesus diz sobre essa pedra, que a Igreja Católica insiste em dizer que é Pedro, não é. Qual pedra? É a revelação de que Jesus é o Filho de Deus. É sobre essa pedra fundamental, essa revelação de quem é Cristo, é que a igreja foi fundada. Nós estamos perdendo os fundamentos da igreja. Nós paramos de pregar essa revelação. Que quando nós perdemos, é que nós ganhamos. Mentorear e discipular é treinar para perder. Mas nós queremos treinar os nossos discípulos para ganhar, porque é mais aceitável, é mais popular. Quando eu chamo as pessoas para Jesus Cristo, eu preciso dizer para elas: a partir de hoje, você sofrerá perdas. Mas as perdas serão para uma glória futura. Porque aqui nessa terra não tem nada que possa nos satisfazer plenamente. Apenas a presença de Deus, a glória de Deus em nós, a vida de Deus é que pode nos trazer alegria. Quando aquela mulher samaritana encontra com Jesus lá no poço, ali acontece um encontro tão precioso. Jesus quebra todos os paradigmas daquela época. Ele, sendo judeu, fala com uma samaritana. Ele, sendo um homem e judeu, ele fala com uma mulher. E quando ela se aproxima, ele pede para ela água. Nós conhecemos a história. E ela diz: por que o senhor está me pedindo água? Se o senhor soubesse quem eu sou, não me pediria água. E aí Jesus traz a revelação de que ele sabe todas as coisas e ele sonda os corações. Ele diz: olha, se você beber da água que eu te der, você jamais terá sede. Vai lá e chama o seu marido. Ela disse: eu não tenho marido. Ele: disseste bem. Porque você já teve 5 e esse que você tem não é o seu marido. E aí ela diz: eu vejo que tu és profeta. E aí ela muda de assunto. Ela pergunta: olha, o meu povo diz que o lugar de adorar é no monte. O povo de Israel diz que é no templo, que é em Israel. Onde é o lugar de adorar? Ela trouxe uma questão teológica, enquanto Deus estava tratando da vida dela, da alma dela, das dores dela. Jesus coloca as questões teológicas em segundo plano. Será que nós estamos trazendo à frente da revelação de Deus as questões teológicas? Será que a nossa igreja não está se ensoberbecendo com o conhecimento na mente? Eu não sou contra teologia, eu sou professora de teologia, eu tenho uma escola de formação teológica. Nós estamos com a nossa primeira turma agora, e é uma alegria ver os jovens aprendendo a palavra de Deus. Mas nós precisamos do rema, nós precisamos da revelação. Jesus responde para ela: olha, não importa, porque chegará o dia que os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. A verdadeira adoração só pode fluir da verdade. Da verdade de quem é Jesus, de quem somos nós. Nós precisamos abrir os nossos ouvidos espirituais para ouvir as revelações de Deus. Jesus faz daquela mulher, então, uma das primeiras missionárias. Ela sai dali já preparada para contar a verdade. Ela bebeu da água que sacia a sede. Jesus não diz para ela: volta no passado, separa desse homem, volta para o seu primeiro marido e depois venha falar comigo. A Bíblia fala: venha como está. Mas isso não quer dizer permaneça como você está. Jesus não precisou
dizer para ela o que ela teria que fazer, porque quando ela recebe a revelação de que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é o Messias, tudo muda na vida dela. Quando nós recebemos a revelação que vem do alto, tudo tem que mudar em nós. Não podemos continuar da mesma maneira. Não é possível que alguém tenha um encontro real com Jesus e permaneça da mesma maneira. E por que nós temos tantos crentes fracos, doentes na igreja? Uma igreja enfraquecida, porque não estão recebendo toda a revelação da verdade, apenas uma parte da verdade. Jesus cura, glória a Deus, cura, nos abençoa, nos faz prosperar, amém. Mas essa é uma parte da verdade. Nós precisamos da revelação completa. Amém. Quem é Jesus Cristo? Quem somos nós? Lá em Isaías 61, logo depois Jesus, dele dizer que o Espírito do Senhor está sobre mim, ele continua lendo e diz, ele me ungiu para, fala de propósito. Ele diz, olha, o Espírito Santo está sobre mim, o Espírito do Senhor está sobre mim, e me ungiu, me capacitou para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. Esse é o nosso propósito. Esse é o propósito da igreja. Se você quer saber se você está dentro do propósito, faça um checklist em Isaías 61. Quando você for realizar alguma coisa, você vem aqui ver se essa sua realização se encaixa em um desses requisitos aqui. Se não se encaixar, risca dos seus planos. Porque senão você estará fora do propósito. A Bíblia diz que o sal é para salgar. E se ele for insípido, então ele será pisado. A igreja do Senhor Jesus no Brasil tem sido pisada, humilhada. A mídia tem detonado conosco. Coloca todo mundo no mesmo balaio. Os crentes, os pastores, as igrejas evangélicas, os charlatões, os que se preocupam só com dinheiro. Nós estamos sendo pisados porque estamos insípidos, sem sabor. Porque temos nos conformado com o mundo. Lá em Romanos 12 diz, não vos conformeis com este mundo. Está falando com esse sistema corrupto. Nós não fazemos mais parte deste mundo. Nós somos extraterrestres, somos ETs, estamos aqui, mas não pertencemos. Nós fomos comprados, nós temos um Senhor, nós somos um povo de outra nação. Nós temos língua própria, nós temos moeda própria, nós temos leis próprias que não se encaixam neste mundo. Nós não podemos continuar insípidos, sem sabor, nos conformando. Diz que chuchu não tem gosto. Qualquer coisa que você coloca no chuchu, ele vai tomar o gosto. Será que nós estamos uns crentes chuchu? Uma igreja chuchu? Vivemos de modismo em modismo. E chamamos de estratégia. Não é? Estratégia para atrair. Não é? E aí gostamos de usar aquele versículo, Paulo se fez de tolo para conquistar os tolos. Não vamos tirar os versículos do contexto. Estratégias são uma coisa. Nos amoldar, nos conformar com o mundo é outra coisa. Na verdade, o mundo está com sede de Deus. As pessoas precisam da água viva. Elas querem Deus, elas querem Jesus. Mas nós temos vergonha, nos envergonhamos do Evangelho de Cristo. Temos vergonha de dizer, olha, Jesus disse, se você quer vir após mim, toma a sua cruz e siga-me.
Porque se você disser, as pessoas vão para outro lugar. Mentira, não vão não. Como que você está aqui? Se você está aqui foi porque o Espírito Santo te tocou. Nós estamos tímidos, com medo de pregar o Evangelho da verdade e sermos antipáticos. Estamos nos conformando, e quando nós nos conformamos, nós perdemos a nossa identidade. Ao contrário de que quando nós nos negamos a si mesmo, aí nós reafirmamos a nossa identidade. Na Bíblia está escrito, Jesus falou duas revelações importantes, e elas não são contraditórias. Ele disse, ame o próximo como a ti mesmo, como a si mesmo, e depois ele diz, negas a si mesmo. Jesus não é louco. Se ele fez as duas afirmações, é porque as duas são aceitáveis para nós. O que significa? Tem uma revelação nisso. É quando eu nego a mim mesmo, é que eu me amo de verdade. Porque lá em Isaías está escrito assim, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar o fim que desejais. Olha a revelação dessa palavra. Deus está dizendo, você não sabe o que você quer. Você sabe o fim que você quer, mas não sabe o que você quer. Mas eu te dou o fim que você deseja, mas da minha maneira. Com os meus meios, não os seus. Se você aceitar os meus meios, você terá o fim que você deseja. O que todo ser humano deseja? Ser feliz. Mas a nossa felicidade não está nas coisas. A nossa felicidade está em Jesus Cristo. Na revelação do céu, naquilo que vem para nós. Deus está dizendo, entregue a sua vida para mim, confia em mim, e quando eu te chamar, me obedeça. Porque eu vou te dar o fim que você deseja. Eu me formei no ano de 2011 no serviço social. E quando eu me formei, eu já me formei, eu entrei na faculdade com 39 anos. Era um sonho entrar na faculdade. Mas eu tenho lá em casa 3 diplomas. Diploma 1, 2 e 3. Rafael, Davi e Isabela. Todas as vezes que eu ia fazer vestibular, eu ficava grávida. E aí, no final de 9 meses, eu ganhava um diploma. Então, lá, os meus 3 diplomas. E eu tive que adiar esse sonho de fazer o serviço social. Eu entrei, então, com 39 anos na faculdade. E quando eu entrei na faculdade, eu entrei sabendo que Deus tinha um propósito. Que não era para mim aquele curso, mas que era para o Senhor. Mas, quando eu entrei ali, tinha algumas amigas, algumas colegas na sala de aula que tinham mais ou menos essa faixa de idade, 40, 42 anos já. E elas disseram assim, olha, o mercado não nos absorve mais. Nós estamos tentando, elas estavam num período à frente, era um curso modular, então tinham pessoas de períodos diferentes. Estamos tentando um estágio há muito tempo e não conseguimos, porque só os jovens conseguem um estágio, nós não estamos conseguindo. A Bíblia fala que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas se eu ouço palavras de desmotivação, eu começo a ter fé naquela palavra. E elas falaram tanto, que eu comecei a achar que realmente estava estreito. E quando chegou a vez eu consegui o meu estágio, eu tentei várias vezes e todas as portas se fecharam. E a minha fé voltou para aquelas palavras e não para a palavra de Deus. Eu comecei a achar que realmente não ia conseguir aquele estágio. Até que eu fui orar ao Senhor e perguntar a Ele a opinião dele, acerca daquilo. E quando eu estava orando, o Senhor falou, você tem que confiar em mim. Eu sei que pensamentos que eu tenho a seu respeito. Para resumir a história, eu consegui um dos melhores estágios de serviço social, que foi trabalhar no Tribunal de Justiça, que era um estágio muito concorrido. E eu trabalhei lá, meu contrato foi renovado, eu fiquei lá 1 ano e meio. Nem toda palavra de motivação é bênção. Nem toda palavra de motivação
traz a revelação de Deus para você. Quando eu comecei a trabalhar ali, os juízes gostavam muito de mim, eu fiz um bom trabalho lá, e eles começaram a dizer: nós estamos esperando você, faça o concurso e venha trabalhar conosco. Você é importante aqui, nós gostamos do seu trabalho, você tem feito um bom trabalho, você vai passar no concurso e vai trabalhar. E aquilo começou a encher o meu coração. E eu pensei a maior estupidez da minha vida. Eu pensei assim: já que eu não tenho conseguido apoio para fazer o meu trabalho na África, eu vou fazer o estágio, eu vou fazer o concurso, eu vou passar. Um assistente social, na época que eu estava lá, começava ganhando R$7.000. E eu pensei, dá para pagar 2 passagens para Guiné-Bissau num mês, de ida e volta. E eu pensei, eu mesmo vou custear a minha missão. Que tolice! Não é assim na igreja. Nós somos interdependentes. A nossa identidade está ligada à identidade do outro. O nosso propósito e a nossa missão está conectada ao propósito e à missão do outro. Nós somos sustentados pela igreja, não por nós mesmos. Porque senão nos tornamos autossuficientes. E Deus não pode usar orgulhoso. Deus só usa humilde. É preciso se esvaziar para que Deus nos enche. Mas no meu entendimento, meu raso entendimento, eu pensei: Deus vai aprovar isso. Até o dia que eu estava orando e o Senhor falou comigo: esse não é o meu meio. Você entendeu o fim, mas não entendeu que os meus meios não são esse. Eu tenho o melhor para você. O dia que eu me formei, lá eu estudei na UNA. Na minha faculdade, eles têm um prêmio que eles dão no final do curso, eles dão um prêmio para o primeiro aluno, o primeiro lugar geral do curso naquele ano. E quando eu estava ali para receber o meu diploma, eu cheguei. A gente não sabe quem vai receber o prêmio, é só na hora. É a média global, soma toda a média, tem que ser a maior média de todo o curso naqueles 4 anos. E quando eu cheguei, os meus colegas disseram: olha, nós estamos apostando em você, nós achamos que você vai ganhar o prêmio. E eu pensei: ah, não, como assim? Do curso inteiro, eles falam, do curso inteiro, dos 4 anos. E quando eu passei pelo corredor, o Espírito Santo falou ao meu coração: eles estão certos, você vai ganhar o prêmio. E vai ser a única mulher a ganhar o prêmio. O curso de serviço social é 95% ou mais feminino. E é um desaforo que numa sala de 40 alunos tem, às vezes, 2 homens, o restante é mulher. E aí, quando eu subi na plataforma para sentar, o Espírito Santo diz: eu ainda não acabei de falar com você. Você vai ganhar o prêmio, a única mulher a ganhar o prêmio, porque eu estou te honrando, mas você vai receber e vai devolver para mim, hoje mesmo. Quando Deus fala, nós precisamos estar atentos para ouvir e entender o que Deus está falando. E às vezes nós nos fazemos de bobo, fingimos de morto, nós não queremos entender. Né? Falei: ah, tudo bem, eu devolvo. Mas não tinha dimensão do que Deus estava falando comigo. E aí eles chamaram o 3º lugar, um homem. 2º lugar, outro homem. 3º lugar, o 1º lugar, chamaram o meu nome. E quando eu estava atravessando ali o tapete vermelho, parecia que tinha uns 50 quilômetros. Parecia que eu nunca ia chegar para receber o prêmio. Enquanto eu andava, as pessoas aplaudiam, ficaram de pé, e o Senhor falou: toda glória é minha, e você vai devolver para mim. Eu recebi uma bolsa de pós-graduação, uma medalha de honra ao mérito, e pensei: o Senhor está aprovando esse negócio, agora o meu currículo vai ficar melhor, e eu vou conseguir arrumar um emprego rápido. E o Senhor fechou todas as portas de emprego. Eu já tinha 2 propostas de emprego.
Muito boas. Antes de passar no concurso, eu já tinha toda a minha vida planejada. Eu vou escolher qual emprego que eu quero. Um era do Estado. E eu disse, eu vou escolher, vou me preparar, vou passar no concurso e vou sustentar a minha missão. Ainda estava insistindo naquilo. Mas quando o Senhor fala, a gente tem que buscar compreender o que Ele estava falando. O Senhor fechou todas as portas de emprego. E eu já estava na véspera de ir para Guiné-Bissau e eu não tinha dinheiro. E aí eu estava orando no meu quarto e fiz uma oração de desabafo, que eu descobri que muitos missionários fazem. Eu estava em Vila Velha antes de vir para cá e conheci uma missionária norueguesa e ela me confidenciou que fez a mesma oração. Oração de tolo. Eu orei e disse assim, Senhor, eu não estou entendendo, o Senhor me dá uma missão tão grande, não dá dinheiro, então porque eu estou equivocada? Não é para mim. Eu vou desistir. Chama outro. Não dá para mim. E quando eu estava lá orando, o Senhor falou, tudo que você precisa está dentro de você. Eu já te dei. Deus não chama você e não te respalda. O diabo quer que você acredite que o seu chamado está equivocado. Por quê? Você precisa compreender uma coisa. O seu propósito é sempre maior do que você. O propósito de Deus na sua vida é sempre maior do que você. Aquilo que Deus te chama para fazer, você não é capaz de fazer sozinho. Se você for capaz de fazer sozinho, é um equívoco. Não é o chamado de Deus. Porque a nossa identidade está firmada na interdependência. E, para resumir a história, Deus me deu, Ele disse que tudo que eu precisava estava dentro de mim. E Deus usou muito a Marilene, que está aqui nesse processo. Né? Porque eu sempre escrevi, mas eu nunca tinha escrito um livro meu, sempre fazendo trabalhos de outras pessoas. E as pessoas sempre dizendo que eu tinha talento, que eu tinha dom, e eu achando que não era bem assim, que era amor dos irmãos, que era carinho, mas que não era bem assim. E quando o Senhor disse que tudo que eu precisava estava dentro de mim, eu orei e o Senhor disse, a minha revelação eu já te dei a habilidade para escrever, senta e escreva. E aí a Marilene me ligou naquele dia, porque eu disse, eu não consigo, eu preciso que alguém ministre na minha vida, porque eu estou paralisada. E a Marilene ligou depois de muito tempo sem nos falar. E quando ela estava falando comigo, o Senhor falou, peça a ela para orar por você. Ela orou por mim. Eu escrevi o livro em 40 dias. O livro está aqui. Ele se chama Restaurando o Altar e o Sacerdote, que a Marilene fez o carinho de escrever o prefácio. Ele está aqui. Em 40 dias eu escrevi. Mas não o que eu vivi em 40 dias, mas em 40 anos. Deus diz tudo que você precisa está dentro de você. Tudo que você viveu hoje, meu querido, minha querida, é para te preparar para a missão que Deus tem na sua vida. Para completar o chamado que Ele tem. Não é construído em 4 anos de seminário. É construído durante toda a sua vida. Deus te separou e te escolheu desde o ventre da sua mãe. E talvez você pense, isso é jargão de pastor. Não, isso é a palavra de Deus. E eu estou chamando o poder da palavra de Deus à existência na sua vida. Você foi escolhido, chamado desde o ventre da sua mãe. E o diabo não tem poder para impedir o propósito de Deus na sua vida. Ele não tem poder. Mas Deus vai usar outros para ministrar sobre você, porque nós somos interdependentes. Você só pode cumprir o chamado quando você se humilhar, quando você crê que você precisa de outros para liberar a unção sobre a sua vida, para liberar uma palavra de poder. Nós temos que caminhar sobre as revelações de Deus e sobre a interdependência um do outro. A Bíblia fala que nós devemos nos humilhar diante da poderosa mão de Deus. Nos submeter a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. Se o diabo tem te afrontado demais, é porque você ainda não se submeteu inteiramente debaixo das mãos de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus te chama essa noite para se entregar e se render debaixo das poderosas mãos de Deus.
Porque Deus vai fazer algo sobrenatural na sua vida. Deus vai revelar, se você ainda não sabe, qual é o seu chamado, qual é o seu propósito. Você é sim um vocacionado. Isso não é coisa para o outro, é para você, é para mim, é para os dias de hoje, é para essa geração. Deus quer levantar um povo santo, uma nação separada nesses dias. Deus está se movendo com grande poder e unção sobre a igreja brasileira. E tem pessoas que estão dormindo, não querem abrir os olhos, não querem abrir os ouvidos. A unção está passando de nós, não deixe a unção passar de você. O Senhor vai fazer algo sobrenatural. Quando você entender que o propósito dele é maior do que os seus sonhos mesquinhos, do que os seus planos ineficazes, ineficientes. Nada que você pensa que você pode fazer com seu entendimento vai dar termo a um propósito espiritual. Deus não te faz chegar a um termo espiritual, a um fim espiritual por meios carnais. Deus não faz isso. Deus não fez isso na vida de Sara. Sara queria um herdeiro através de um meio carnal, que era um costume dos cananeus. Os nossos costumes são diferentes. Nós temos outras leis, outros princípios. Não abra mão do melhor, não abra mão do excelente, por causa de costumes desse mundo, por causa da visão desse mundo. Não deixe o diabo embaçar a sua visão, em nome de Jesus Cristo. O Espírito Santo está conclamando a igreja brasileira que se levante com autoridade, que deixe de ser criança. O tempo de ser criança já passou. Nós não somos mais meninos inconstantes que ficamos andando atrás de vento de doutrina, atrás de profetas, atrás de revelações, atrás de palavras para nos trazer ânimo. O que te traz ânimo é a presença do Espírito Santo de Deus. É isso que te fortalece, é isso que te anima. O Senhor está chamando a igreja brasileira para crescer. Cresça a igreja brasileira. Olhe para as nações, olhe para os povos que estão esperando você. A África, nós temos um compromisso com a África, nós temos que entender isso. O povo africano ama os brasileiros, nós somos tão bem recebidos. Eles nos amam. As nações de língua portuguesa estão esperando você atravessar, passar a Macedônia e pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a fortalecer aqueles que estão sofrendo. Existe hoje pessoas, agora, nesse momento, sendo torturadas por causa do nome de Jesus e sentindo alegria nisso. Morrer por Cristo é fácil. Viver uma vida de cruz não é fácil. Nós precisamos de unção, de revelação. Nós precisamos de uma vida de compromisso, de disciplina, de jejum, de oração, de leitura da palavra, de deixar as coisas desse mundo, de focar nas coisas do alto. Jesus não morreu apenas uma morte de cruz, ele viveu uma vida de cruz, uma vida de renúncia. Ele esvaziou de si mesmo, deixou a sua glória e veio aqui. Ele veio aqui. Muitos dizem por aí, é tão lindo isso, e eu concordo plenamente, que Jesus teve um único filho e fez dele um missionário. Um único filho. E mandou ele para uma terra estranha. Mas nós não queremos sair da nossa terra. Nós não queremos sair da nossa parentela. Nós queremos celebrar. É tempo de cobrir a nossa cabeça de cinza, de rasgar a roupa e de clamar por aqueles que estão perdidos, aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão oprimidos. Isaías 58 traz uma revelação tão profunda para nós. Lá tem um texto que eu sei que você sabe de cor também. Eu tenho certeza. Que diz, então, a sua cura brotará. Mas antes, Deus está dizendo, tem um povo que me busca, tem um povo que quer me encontrar, mas tem me oferecido um jejum não aceitável. E ainda me pergunta, por que o Senhor não aceita o meu jejum? E aí Deus pergunta, qual é o jejum que eu quero? Qual é o jejum que eu quero? E lá em Isaías 58, depois você lê na sua casa, está escrito que o jejum que Deus quer
é que a gente desate as ataduras da impiedade, que a gente liberte aqueles que estão cativos. Esse é o jejum aceitável diante de Deus. Então, a cura do Senhor brotará sobre nós. Mas só depois que você tomar posse do propósito que está aqui em Isaías 61, vai e anuncia a liberdade aos cativos. Diga a ele que Jesus já pagou o preço e que eles não precisam mais ficar aprisionados no vício do crack, não precisa mais ficar aprisionado na prostituição, não precisa ficar aprisionado na feitiçaria e na bruxaria. Jesus já nos libertou. A Bíblia diz, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Para que você tenha liberdade de renunciar às coisas desse mundo. Nós precisamos nos submeter à palavra de Deus. E é submissão voluntária. Submissão não é algo obrigado. Senão Pedro não tinha dito lá na sua carta: escravos, submetei aos vossos senhores. Seria incoerente. Por que Pedro está dizendo para os escravos: submetei-vos aos vossos senhores? Eles eram obrigados a se submeter. Pedro está falando de uma disposição mental. Porque a condição real, eles não tinham escolha. O que ele está dizendo? Quando eu me submeto, eu sou livre, porque eu estou me submetendo por livre e espontânea vontade. Quanto mais você resiste, mais escravo você se torna. Porque você está dizendo que aquele Senhor tem poder sobre você. Mas quando você se submete voluntariamente, você é um escravo de orelha furada. Nós somos escravos de Jesus Cristo. Mas nós nos submetemos por vontade própria. Nós não fomos obrigados. Mas uma vez que nós estamos crucificados com Cristo, não dá para descer da cruz. Mas o mais lindo da crucificação e do que ela representa é que ninguém pode crucificar a si mesmo. Se você subir na cruz, você consegue pregar um prego na mão esquerda, nos 2 pés, mas a outra mão vai ficar solta. Você precisa do seu irmão para te ajudar, para que você seja crucificado. A interdependência. A nossa identidade está ligada à identidade do outro. O nosso propósito está ligado ao propósito do outro. E o que é interessante é que quando chega no final de Isaías 61, tem lá uma recompensa. Mas antes da recompensa, tem uma missão, que é a missão universal da igreja do Senhor Jesus, que é: e edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os anteriormente destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Nós estamos vivendo esse tempo, eu creio nisso, de edificação dos lugares assolados, de restauração dos lugares que foram antes destruídos. Aqui não está falando de uma cidade física, está falando de uma dimensão espiritual, onde os fundamentos da igreja precisam ser reedificados. Existe uma unção apostólica nessa geração, mas a apostolicidade não fala de cargo, não é algo investido por homem. Não é esse tipo de apóstolo que eu estou falando. Eu estou falando de unção apostólica. Os apóstolos eram aqueles que fincavam os fundamentos da palavra de Deus. O Senhor está chamando nessa geração pessoas com essa unção apostólica, que tenham coragem de olhar para a igreja e dizer: nós erramos o caminho. Nós precisamos voltar às veredas antigas, para que os lugares assolados sejam reconstruídos, edificados. Deus quer derramar sobre a sua vida nessa noite uma unção apostólica. Que você seja aquele que finque de novo os fundamentos da palavra de Deus. Que não tenha medo de ensinar os seus discípulos a perder, para que você ganhe. Quem quer ganhar a sua vida vai perder, mas aquele que perder vai ganhar. Nós temos muito a ganhar quando renunciamos a nós mesmos, quando negamos a nós mesmos. Eu sei que o Espírito Santo já falou muito ao seu coração essa noite. E aquilo que eu não consegui trazer para a sua vida, eu sei que há uma unção neste lugar, que o Espírito de Deus está aqui, e Ele está trazendo revelação particular
no seu coração nessa noite. Deus quer que você entenda que a sua identidade já foi redimida na cruz do Calvário. Nós não temos mais uma natureza caída. Nós não temos que ficar atendendo aos nossos gostos particulares. Isso é coisa da natureza caída. Nós estamos ressuscitados em Cristo. Fomos mortos com Ele, agora estamos ressuscitados, vivendo um tempo diferente. Esse é o kairós de Deus para nós. Esse é o kairós de Deus para a igreja brasileira. Deus está separando um povo santo no meio da igreja brasileira. Esse povo já tem se levantado. O vento do Espírito Santo tem soprado, principalmente na nova geração, nos jovens. Você jovem que está aqui, Deus está te chamando como Josué. Em nome de Jesus Cristo, passa o Jordão. E o Jordão é a sua carne. O Jordão é os seus desejos egoístas. Deus quer derramar sobre a minha vida e a sua vida uma unção nova. Esse é o kairós de Deus. Tem alguém que possa ministrar o louvor aqui, pastor? Nós vamos adorar o Senhor nessa noite. Nós vamos nos render de novo. De novo. Nós precisamos nos render todo dia. Todo dia. A Bíblia fala que a misericórdia do Senhor se renova sobre nós a cada manhã. Só isso já é motivo para nós nos rendermos na presença de Deus. Enquanto nós estivermos adorando ao Senhor, você que entendeu essa palavra, que recebeu essa palavra, e quer que seja desatado na sua vida um rio diferente, o rio de Deus precisa ser desatado. E o rio de Deus só é desatado em nós quando nós entendemos e recebemos uma palavra profética. Há unção profética aqui, você crê? Amém. E o Senhor quer desatar essa unção sobre a sua vida nessa noite. Você que entende isso e recebe, porque às vezes nós entendemos, mas não queremos receber. Nós resistimos porque temos medo. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E Deus está derramando no nosso meio nessa noite uma unção de amor sobre a sua vida. Para que você deixe o medo, a covardia. O reino de Deus não pertence aos covardes. Deus te chamou como um valente, uma valente de Deus. Principalmente os jovens que estão aqui nessa noite. O Senhor está te chamando nessa noite. Para que você se posicione na presença de Deus. Ele te chama, Ele te respalda, Ele te cura, Ele te envia, Ele te protege. Mas para nós, o morrer é lucro. Se eu morrer agora, eu vou feliz para a glória, porque lá eu vou ter paz e alegria perfeita. Mas ainda há muito o que fazer aqui, amém? Deus ainda tem muitas coisas para realizar nesses dias. E Ele quer usar a sua vida. Deus usa, é a igreja. Nós somos o plano A de Deus e Deus não tem plano B. Somos nós ou somos nós. Nós vamos começar uma escola missionária em agosto. Quem sabe você vai lá estudar conosco? Hã? Lá no bairro Estrela d'Alva, nós temos um instituto lá, Confins da Terra. E nós vamos preparar principalmente missionários mobilizadores, porque nós cremos que essa unção está sobre o Brasil e que Deus vai levantar jovens, homens e mulheres para mobilizar a igreja brasileira, para que ela abra os olhos para o campo missionário de novo, para que a gente olhe para o campo missionário. Talvez você não tenha chamado para ir para o campo e ficar lá, mas a igreja brasileira precisa ser tocada, precisa ser mobilizada. E lá você vai receber treinamento. Depois eu posso te dar informações, você pode acessar o site. Mas não perca esse momento de Deus, não perca esse kairós de Deus. Feche os seus olhos. É tempo de se render. É tempo de adorar a Deus. Vamos nos render diante do Senhor. Não se distraia com nada agora. Louve ao Senhor. Adore o Senhor.
direitos do orgulho vou trocar pela vida do Amém. Aleluia. Aleluia. Nós não precisamos compreender para obedecer. Nós precisamos apenas crer. Creia, creia. O Senhor te chamou. Ele tem algo para fazer na sua vida. Ele tem algo para fazer através da sua vida. Nós vamos orar por você. E você vai receber não de nós. Nós não temos nada, nada. Nós somos apenas instrumentos do Senhor. Porque um dia nós nos expomos na mão dEle. Mas você vai receber do Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Creia, creia que o fluir do Senhor está nesse lugar. Há um rio de Deus que está sendo desatado sobre a sua vida nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Se você precisa de cura, o Senhor vai te curar. Em nome de Jesus, para que você esteja pronto para realizar o chamado que Deus tem na sua vida. Em nome de Jesus. Tudo que eu preciso.
sei quando o grande dia chegar. Eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei, Jesus, Jesus, eu te adoro, hoje sempre eu te adorarei, meu Senhor, Tu és meu dono, Tu és meu dono. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, vai valer, vai valer, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena, eu sei que vai, eu sei que vai. Vai valer a pena, Deus, o sacrifício que eu pago, a cruz que eu carrego hoje, é visando o teu reino, é visando o teu reino. Eu abro mão do que sou, eu abro mão do que eu tenho pra te seguir, eu abro mão pra te buscar, eu abro mão pra do teu lado andar dia a dia, cada segundo eu quero estar contigo, contigo, meu melhor amigo, meu melhor amigo, é o meu Senhor, meu melhor amigo, é o meu Senhor. Oh, eu não volto atrás, não, 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 não. Eu visto o teu reino, Deus, eu visto o teu reino, Deus. Já uma geração que paga o preço por teu nome, paga o preço pra te servir, paga o preço pra te adorar. Acima de cada montanha, eu não procuro por coroas, pelas águas das fontes, desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo, tudo, tudo que eu preciso. Eu te direi, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, vai valer, eu sei que vai valer a pena, vai valer a pena. buscar quando o grande dia chegar.
pelos altos montes, pelas ruas da cidade, do alto dos prédios, Deus, por onde eu estiver, quando eu ouvir o soar das trombetas do Senhor, eu cantarei de alegria, eu cantarei que o meu Deus veio me buscar, Ele veio me buscar. Ele não se esqueceu, Ele não se esqueceu de mim e de você. Ele vem, Ele vem, Ele vem. Glória a Deus, glória a Deus. Todo mundo foi ministrado. Alguém ficou sem receber ministração? Ficou? Pastor Purna, ministra na vida da irmã ali, por favor. Tem mais alguém? Quem foi ministrado pode voltar para o seu lugar. Volta glorificando a Deus. Amém, Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Sempre vai valer a pena. Vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena atender o seu chamado. Vale a pena se render aos pés do Senhor. Vale a pena, irmãos. Não desista. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Que você guarde essa palavra no seu coração. Não tem nada nessa vida que vale mais a pena do que se render aos pés do nosso Rei, nosso Senhor Jesus, e obedecer o ide dele. A pastora me deu a oportunidade de falar sobre o nosso trabalho. Nós temos um livro aqui que ele se chama Onde Não Se Pode Esperar. Esse é o relato da história das meninas de Guiné-Bissau. É uma história baseada em fatos reais, né? Uma história fictícia baseada em fatos reais. A menina principal dessa história, que aqui se chama Safia, porque é para proteger a identidade, mas o nome dela é Adama. Ore por ela. Ela está no seminário, está na escola, ela quer ser uma missionária. Então, essa tem tido um final feliz, mas nem todas têm esse final. Tem muitas que têm um final muito trágico. Mas que, se você adquirir esse livro, ele custa R$20. O outro livro também custa R$20. A renda total desse livro é para a construção do centro, lá em Guiné-Bissau. E esse outro livro é para sustentar o ministério. Então, se você quiser, é R$20, todos os dois. Cada um custa R$20. Se você comprar, você estará nos abençoando. Que o Senhor te abençoe ricamente. Que você saia daqui transbordando de alegria. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigada.